Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo psicológico, no nosso momento Café com Poesia. Hoje eu vou de café da máquina, porque está muito frio aqui em São Paulo e normalmente eu já coo o café, né? E depois ele esfria. Então eu vou com um cafezinho da máquina aqui, junto com vocês. Olha o barulhinho, cafezinho gostoso saindo. E enquanto o café sai, eu escolhi iniciar com uma canção. Uma poesia, que é uma canção, que é uma poesia, de Gilberto Gil, que se chama Não Tenho Medo da Morte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haveria ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. O além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte e depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu. Eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque ou um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Eu escolhi essa canção de Gilberto Gil, que na realidade foi uma sugestão entre as minhas pesquisas para falar do tema que a gente vai falar hoje. Bem quentinho. Quentinho, mas amargo. Amargo, mas necessário. Todos nós já passamos por experiências de morte na vida. Eu vou emprestar um pouquinho da minha história para dividir com vocês o que vocês já devem ter vivenciado, ou se não vivenciaram, vão vivenciar. Porque a morte faz parte da vida, ela está na vida, ela é a vida. Quando pequena, minha primeira experiência foi uma menina que foi atropelada no bairro, uma comoção. Minha avó me levou, estava cheio de gente, me lembro como se fosse hoje. A cabeça da menina estava enfaixada. Ela foi atropelada por um ônibus. Depois, perpassei por mortes de famosos, Elis Regina. Me lembro como se fosse hoje. A comoção foi tão grande, a notícia da morte dela, que eu fiz até xixi na cama. Criança não sabe, mas sente. E eu sempre fui mais sensível do que deveria. Perpassei pela morte do Elvis, do John Lennon. Minha família é muito musical. Eu não entendia nada, mas sentia aquela energia de tristeza. Assistia na TV todas aquelas pessoas sensíveis, tristes diante da situação. Mal sabia eu que iria passar por uma experiência muito mais difícil por ser muito mais próxima. Em 2 meses, perdi 2 pessoas muito importantes. Não entendia nada naquela época, que eu sou uma mulher de época. Quando se via funerária, tinha que se arrancar o cabelo. Por quê? Não sei. Mas para mim, era alguma sensação de que tinha que se evitar aquele sentimento.
chinelo virado, a mãe morria. E assim seguia, né? De maneira que eu percebia que eu tinha que evitar aquele sentimento. Tanto tinha que nas minhas fantasias eu imaginava que quando eu fosse morrer, a terra ia se abrir e eu ia ter condições de pular para o lado de lá, porque para o lado de cá ficariam os mortos, para o lado de lá se salvariam. Mas então chegou uma situação bem complicada na minha vida, numa época, mulher de época que sou, em que os velórios eram em casa, no meio da sala. Primeiro o meu avô, depois a minha mãe. A minha mãe, eu lutando para tentar entender aquilo, via que o olho dela estava abrindo, estava mexendo. Ninguém me explicou nada. Fui ao cemitério, depois caí em febre de 40 graus. Também me lembro como se fosse hoje. E tive que encarar aquilo sem entender. Tive que ir entendendo com o tempo. Passei também pela morte do Ayrton Senna, que muitos contemporâneos meus lembrarão a comoção que foi por mais de uma semana. Eu até fui no velório. Aquela fila imensa. Nem sei o que eu estava fazendo lá, mas a sensação que eu tinha era que eu precisava estar lá. Mas a primeira morte que eu passei enquanto adulta foi de uma irmã de uma amiga. Minha amiga também. Primeira morte dura, porque ali eu já tinha consciência do que significava. Menina nova, cheia de vida e de planos, mas tinha uma doença séria que a acompanhava desde os 15 anos. Fomos viajar, um cruzeiro, uma viagem maravilhosa. Quando iniciamos, ela estava doente, mas ao entrar no navio, tudo passou, como se fosse um portal. Entramos na Ilha da Fantasia e vivemos uma fantasia pelas águas da Argentina, do Uruguai, por 7 dias. Nos despedimos no porto e eu nunca mais a vi viva, porque dali ela adoeceu, passou o aniversário no hospital e depois morreu. E ali foi a minha estreia no que significa a morte, no que significava a morte de verdade. Ali eu entendi o quanto era importante estar junto aos que ficam e aceitar os que vão. Mas mortes vinham. Ela não nos deixa, não é mesmo? Como diz Nizanguanais, a morte entrou na nossa sala. Para mim, a morte está na nossa sala, sempre esteve na nossa sala. Morte de tia, morte de vó, da outra avó. Uma avó eu tive mais próxima, a outra eu estava trabalhando, distante, não pude participar de nada. E ainda tive que trabalhar, dar um treinamento para mais de 40 pessoas. Num dia em que a própria empresa tinha uma funcionária que tinha perdido um filho. E eu tive que arrancar forças da onde eu não tinha para continuar. Pois é. E agora? Um gole de café para encorajar. 57 mil, mais de 57 mil mortes pelo Covid-19. Ai, que duro falar por isso. Porque são 57 mil pessoas, 1000 vidas. Quantas famílias. Por algo que nós nunca imaginávamos que teríamos que passar. Parafraseando novamente Nizanguanais, que disse que a morte entrou na nossa sala com a pandemia, eu volto a dizer que ela sempre esteve, mas se revelou de maneira ainda maior nesse momento de tanta dor. Muitas pessoas tentam fugir o tempo todo, até eu. Notícias na TV, covas abertas,
pessoas contando suas histórias em programas. Mas quer saber? Tudo isso faz parte da vida. Não nessa proporção de falta e de dor. Cada história que é contada é uma vida que se foi e que precisa ser valorizada. Então, qual o sentido da vida? A morte nos dá sentido. Nós viemos para esse mundo com data de validade. Só não sabemos quando. E é justamente por isso o que eu a vida inteira fui estimulada a me afastar é de que eu tinha que ter consciência, entrar em contato sempre que possível, porque ela sempre está lá. Então, qual deve ser a minha postura? Amor, valorizar os meus, e quando eu falo os meus são todos, parentes, amigos, equipe de trabalho, pacientes. Todos nós precisamos estabelecer momentos de afeto ao máximo possível, porque a gente nunca sabe. Quando eu perdi essa amiga, eu aprendi a valorizar cada chamado no celular, cada pedido. Procurar sempre saber como é que você está. Surge algum nome na minha mente e eu procuro. Nem sempre acerto, mas procuro. Mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntar como ela está. Às vezes as pessoas não falam, mas elas precisam ser lembradas, precisam de afeto. E a gente tem que fazer isso enquanto a gente tem vida, porque depois, sabe lá. E para terminar, eu vou com um poema que se chama Instantes. Diz assim: se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete, menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não perco agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Esse poema é de Nadine Stair, atribuído a Jorge Luiz Borges. E é com ele que eu termino essa mensagem de café com poesia com vocês. Não esperem. Façam por quem quiserem, por si mesmos, hoje. Dê afeto, dê amor, dê atenção.
Não espere. Não espere, não. Um beijo pra vocês e até a próxima.